Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje vou falar sobre esclerose múltipla pediátrica, esclerose múltipla em crianças e também vou falar sobre maternidade na esclerose múltipla, se dá para engravidar, se não dá para engravidar, o que tem que fazer, qual remédio pode, qual remédio não pode. Então se liguem que hoje falaremos sobre essas duas coisas, falaremos sobre esclerose múltipla em crianças, esclerose múltipla em grávidas, maternidade, pode engravidar, não pode, qual remédio que usa, qual que não usa, qual que pode, qual que não pode, tudo isso. Então sejam bem-vindos, vou dar mais uns 5 minutinhos, e aí a gente conversa, sobrando tempo no final das explicações a gente tira algumas dúvidas. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo bem? Boa tarde, boa tarde. Teu filtro. Estou na vida de tentante. Descobri recente que tenho esclerose. Fiz o exame da coluna ontem, estou com uma dor de cabeça terrível. Pode ser a dor de cabeça da punção, chama cefaleia pós-punção. Tem que avisar seu médico, porque talvez ele tenha que fechar o buraquinho nas costas com um procedimento. Mas até lá é repouso, tomar bastante líquido e ficar deitado, não pode levantar muito. Jóia, estão me ouvindo. Crianças têm esclerose? Tem sim, é sobre isso que eu vou falar hoje. Vou explicar sobre os protocolos de esclerose múltipla na criança, na infância, nos adolescentes, em tudo. Então vamos lá, deixa eu começar. Então, hoje falaremos sobre dois assuntos. 1. Esclerose múltipla na infância. 2. Esclerose múltipla na gestação e também na lactação, na maternidade. Então, pessoal, sim, esclerose múltipla existe em crianças, sim. O caso mais novo que eu já vi de esclerose múltipla começou com 7 anos. Então, criança de 7 anos que começou com esclerose múltipla. Mas existe esclerose com 7, com 8, com 9, com 10, com 11, com 12, com 13, com 14, com 15, com 16, com 17. Então, existe esclerose múltipla, a princípio, em qualquer idade. Essas idades muito novinhas eu nunca vi nem ouvi falar. O menor que eu já vi foi 7 anos. Mas esclerose não nasce com o bebê. O bebê não nasce com esclerose. Não existe esclerose no bebê. O mais novo que eu já vi e ouvi foi 7 anos. Mas, sim, crianças, adolescentes podem ter esclerose múltipla, sim. Os sintomas desse tipo de paciente costuma ser parecido com os adultos. Então, formigamento, falta de força, falta de equilíbrio, visão dupla, visão embaçada. São sintomas parecidos com os sintomas dos adultos. Mas os pacientes pediátricos, as crianças ou os adolescentes, têm uma particularidade que é eles costumam ter surtos mais fortes e costumam ter manchas maiores em maior quantidade na ressonância. Os pacientes pediátricos, crianças ou adolescentes, então eles costumam ter surtos mais fortes, mais intensos e também surtos com mais manchas do que os adultos, mas ao mesmo tempo eles costumam se recuperar muito bem. Então um surto na criança geralmente não deixa muita sequela, ou não deixa nada ou não deixa muita. Então essa é uma diferença da esclerose múltipla das crianças ou dos adolescentes, que tem surtos fortes, tem surtos com muitas manchas, com manchas grandes, mas, felizmente, a recuperação das crianças, dos adolescentes, é muito melhor do que a recuperação dos adultos ou dos adultos mais velhos.
Então, esse é um dos pontos a sempre considerar, a sempre lembrar sobre a esclerose múltipla infantil, esclerose múltipla pediátrica, que é isso. Costuma ter manchas maiores, costuma ter surtos mais fortes, mas a recuperação costuma ser melhor também. O tratamento da esclerose múltipla, assim, o diagnóstico é o mesmo. Ressonância, mancha, líquido da espinha, sintoma, exame físico e tal, igual ao adulto. Mas o que muda muito também... por que o pós-parto acelera a doença? Eu vou falar na segunda parte da live. O que muda muito na esclerose múltipla infantil é o tratamento. Porque é o seguinte, vocês sempre me ouvem falar que utilizar remédios mais fortes para os adultos, remédios mais fortes, remédios mais eficazes para os adultos é algo bom, é algo melhor. E é verdade, os estudos mostram que utilizar remédio de alta eficácia o mais cedo possível vai fazer bem para o paciente. Vai ter menor risco de surto, menor risco de sequela, menor risco de tudo. Então, para os adultos, o correto é, sempre que possível, o mais cedo possível, utilizar um remédio de alta eficácia. E isso também é uma verdade para crianças, para pacientes de esclerose múltipla infantil ou adolescentes. Os estudos também mostram que, quanto mais cedo utilizar um remédio de maior eficácia, melhores serão os resultados. Mas, infelizmente, os protocolos, se a gente já acha que os protocolos de tratamento da esclerose no Brasil dos adultos é difícil, o das crianças é mais difícil ainda. Então deixa eu falar para vocês quais são os remédios que existem para a esclerose pediátrica. No SUS, só existem 3 remédios para a esclerose pediátrica, que é Copaxone, Interferon e Fingolimod. E acabou. Copaxone, Interferon e Fingolimod. São os 3 únicos remédios da esclerose pediátrica. E nenhum desses 3 é considerado de alta eficácia. Então, Copaxone é injeção na barriga 3 vezes por semana. Interferon é injeção 3 vezes por semana. Quem é que acha que uma criança de 8 anos quer usar injeção? De 9 anos, de 10 anos, de 17 anos, de 15 anos, 16, de nenhuma idade. Então, o melhor remédio que temos no protocolo hoje é o Fingolimod. Não só melhor em eficácia, mas é o melhor porque é comprimido, é o melhor porque é mais forte, tem mais eficácia. Então, no Brasil, no SUS, só existem 3 remédios para esclerose múltipla pediátrica: Copaxone, Interferon e Fingolimod. Copaxone e Interferon são injeções. Fingolimod é comprimido. Copaxone e Interferon são de baixa eficácia, tem baixa taxa de proteção. Fingolimod é de moderada eficácia, tem moderada taxa de proteção. Então o melhor do protocolo é o Fingolimod. É um comprimido que toma todo dia e tem uma taxa de sucesso um pouco maior. Mais recentemente, eu acredito que já estão incorporando ou vão incorporar o Tecfidera para crianças também, que pelo menos é um outro comprimido, mas ainda assim não é um remédio muito forte. Então, como eu falei, no SUS a gente só consegue 3 remédios: Copaxone, Interferon e Fingolimod. Mas em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, em vários outros países, as crianças de lá conseguem utilizar outros remédios que são mais eficazes, que têm mais potência, que têm maior taxa de sucesso em controlar a esclerose, sem deixar a criança adquirir surtos e sequelas, que no Brasil a gente não consegue. Então, o que são os remédios? Natalizumab, Ocrevus, Kesimpta. Então, esses 3 principalmente, Natalizumab, Ocrevus e Kesimpta. Existe também Mavenclad e Alemtuzumab, mas esses 2 são mais difíceis ainda de se usar em crianças ou em adolescentes. Então, mas tem 3 remédios, que é o Natalizumab, o Ocrevus e o Kesimpta, que não estão incorporados nos protocolos, mas sim são muito seguros e muito eficazes e muito necessários para crianças e adolescentes que têm esclerose múltipla também. Então,
Basicamente, existem 3 remédios que estão no protocolo que são fracos, são de baixa eficácia, que é a Copaxone, Interferon e Fingolimod. E tem 3 remédios que são mais fortes, mais eficazes, mais legais, que não estão nos protocolos, que é Natalizumab, Ocrevus e Kesimpta. Esses 3 remédios, Natalizumab, Ocrevus e Kesimpta, não estão nos protocolos das crianças com esclerose, mas em alguns casos administrativos, muito difícil conseguir no SUS, só para não dizer impossível. Em alguns casos, é possível conseguir esses remédios de maneira administrativa no convênio. Um pouquinho mais fácil do que conseguir administrativo no SUS. No SUS é praticamente impossível conseguir um remédio desses de maior eficácia administrativamente. Nos convênios, isso já é bem mais comum. Nos convênios, se tiver uma carta bem explicada, um laudo bem explicado, a gente consegue esses remédios mais eficazes para a esclerose infantil. Mas, se o paciente está precisando, já usou tudo que podia, sempre existe a via judicial. Você pode pegar um advogado e ver quais são os seus direitos, se você tem direito a conseguir esse remédio pelo SUS mesmo fora do protocolo, se tem direito a conseguir no convênio mesmo fora de protocolo, e aí você pode avaliar junto com um advogado de confiança se dá para conseguir esse remédio na justiça ou não. Como existem convênios que estão me denunciando por eu fazer lives dizendo que dá para processar, eu tenho que deixar aqui claro, por orientação do meu advogado, que isso aqui não é um incentivo à judicialização. Não estou promovendo, não estou fomentando, não quero que vocês judicializem ninguém. Apenas estou falando quais remédios existem no protocolo, estou falando quais remédios não existem no protocolo, e se você achar que tem direito a usar algum dos remédios fora do protocolo, converse com um advogado de confiança que ele vai te explicar se você tem direito mesmo ou não. Mas isso não é um incentivo à judicialização. Então, pessoal, esclerose múltipla infantil pediátrica, surtos mais fortes, manchas maiores e recuperação melhor. O problema são os remédios. Os remédios da faixa pediátrica são muito mais limitados, são mais difíceis de conseguir. Tem poucos remédios para crianças, poucos remédios para adolescentes, e os poucos que tem não são muito bons. O melhor que existe dos protocolos é o Fingolimod. E acabou. Outros remédios melhores não tem no protocolo, que é Ocrevus, Kesimpta e Natalizumab. Esses 3 não estão nos protocolos do SUS para crianças e adolescentes, e também não estão nos protocolos dos convênios para crianças e adolescentes, mas sempre é possível tentar a via administrativa, tanto no SUS quanto nos convênios. Então é isso, pessoal. Essa é a esclerose múltipla pediátrica. Ela sim existe, ela sim é frequente, ela sim está cada vez mais com novos diagnósticos. A medicina está avançando, a conscientização dos casos, os exames estão cada vez mais fáceis de fazer, as pessoas estão com uma vida cada vez mais estressante, com uma infância cada vez mais estressante, e tudo isso contribui para que mais casos de esclerose aconteçam e apareçam. Então, saibam que sim, existe esclerose na infância, existe esclerose na adolescência, dá para tratar, mas é mais difícil tratar uma criança ou adolescente do que tratar um adulto. Não tanto por complexidade de doença, mas sim por complexidade de burocracia, de sistema, de processos, de liberações, de tudo.